Estamos dando continuidade ao ciclo de conferências do curso de conhecimento de si mesmo através destas páginas. Este curso é completamente gratuito. Foi organizado por seres de consciência desperta e tem o objetivo de nos ensinar as técnicas, os passos, as práticas necessárias para se chegar à autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. É o objetivo da existência do ser humano e de tudo o que há na face da Terra. Dizemos de tudo o que há porque todos os reinos, quando através da evolução chegam ao reino humano, têm a oportunidade de fazer este trabalho, o trabalho de autorrealização íntima do ser. Somente os seres humanos, nós que estamos neste reino, podemos fazer esse trabalho. Porém, todos os reinos, o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal, caminham para chegar um dia ao reino humano e assim poderão também fazer esse trabalho. Estes ensinamentos são antiquíssimos e têm origem nos 4 pilares da sabedoria. São sustentados pelos 4 pilares da sabedoria antiga. Em todas as épocas, este ensinamento se torna ora público e ora ele se oculta um pouco, porém nunca totalmente. Sempre fica alguém no mundo físico disposto e com a incumbência de entregar esses ensinamentos às pessoas que tenham inquietudes espirituais. Para chegar a esses ensinamentos, é preciso ter inquietudes espirituais, é preciso querer saber de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência, para que vivemos. Enfim, é preciso ter essas perguntas no seu interior. E quando se tem estas inquietudes, é bastante provável que se encontre estes ensinamentos. Este ensinamento está contido, o curso está composto por 75 temas. São 50 em uma primeira fase, que nós chamamos fase A, e mais 25 em uma segunda fase, que nós chamamos fase B. Com o conteúdo que aqui se entrega, é possível fazer um trabalho psicológico e espiritual, um trabalho verdadeiro sobre si mesmo, sobre nós mesmos. Esse trabalho é uma mudança interna, uma mudança verdadeira, que cada um de nós pode fazer quando conhece esses ensinamentos e quer realmente fazer essa mudança. Então começa a trabalhar com o sentido da autoobservação. Nós aprendemos muitas práticas e podemos dizer que a primeira é desenvolver esse sentido da autoobservação, que está atrofiado na maioria de nós, na maioria dos seres humanos, está atrofiado por falta de uso.
Então, precisamos ativar esse centro, esse sentido, melhor dizendo, que podemos dizer que é um sexto sentido. Nós temos os 5 sentidos de percepção externa que servem para nós observar e perceber o mundo exterior e fazer mudanças no mundo exterior. E este sentido, o sentido da autoobservação, é um sentido que nos permite ver para o nosso interior, para a nossa psique, para o que acontece no nosso interior, na mente, no coração, no sexo, os nossos desejos, tudo nós podemos observar, ver, sentir através desse sentido, do sentido da autoobservação psicológica. E nos dando conta disso, nós percebendo o nosso mundo interior, nós podemos fazer mudanças, assim como nós percebendo o mundo exterior, através dos 5 sentidos, nós podemos mudar o mundo exterior. E assim nós, percebendo esse nosso mundo interior, o que acontece no nosso interior, nós vamos poder fazer mudanças, e mudanças verdadeiras, mudanças reais. Ninguém pode fazer esse trabalho por nós, e também nós não podemos fazer esse trabalho por nenhuma pessoa. Nós, o que podemos fazer é entregar as chaves, as técnicas, e cada pessoa precisa trabalhar sobre si e fazer as mudanças que vai percebendo ser necessárias. Então, hoje nós vamos tratar do tema o mundo das relações, que trata do relacionamento com as 3 partes, os 3 aspectos do relacionamento que nós que vivemos no mundo físico temos. Nós estamos relacionados com o nosso corpo físico. Nós temos o nosso corpo físico e precisamos nos relacionar com ele. O primeiro tipo de relação é a relação do homem com o seu corpo físico, do homem como unidade, a relação com o seu corpo físico. Existe um segundo tipo de relação, que é com o mundo exterior, com o planeta, com as coisas relativas à família, trabalho, questões de finanças, política, tudo o relacionado com o mundo exterior. Tudo o que nós nos relacionamos com o mundo exterior é o comércio, compra, venda, comprar, adquirir coisas, uma casa, um carro, enfim, essas coisas, as coisas do mundo físico. Então, nós estamos relacionados, bem ou mal, com esses 2 tipos de relação, com o corpo físico e com o mundo planetário, com as coisas externas. Então, esses 2 tipos de relação são externos a nós. O nosso corpo físico é externo a nós. E o mundo externo é externo também a nós. Porém,
existe um terceiro tipo de relação que a maioria de nós, a maioria do ser humano, não dá importância, que é a relação de nós conosco mesmo, com as nossas partes internas, com o nosso íntimo, com as partes superiores do nosso ser, com o nosso próprio ser. Então, com o corpo físico, pode ser que nós estejamos mal relacionados com o corpo físico, talvez comamos demais, talvez nos desgastamos demais, trabalhamos muitas horas por dia, nos esgotamos, talvez consumamos álcool, droga ou algo que nos prejudica. E isso a consequência desse mau relacionamento, de alimentação, má alimentação ou exagero na alimentação, comer demais, enfim, ingerir álcool, droga, essas coisas, nos leva a problemas com o corpo físico, com a saúde, enfim, com o nosso corpo físico não funcionará bem se nós não tivermos um relacionamento adequado, correto, equilibrado com esse veículo, o nosso veículo. Então, esse veículo, esse nosso corpo, é a forma que nós temos, é a máquina humana, que nós temos essa máquina humana para existir no mundo físico e poder fazer um trabalho superior sobre nós. Nós só podemos fazer esse trabalho porque nós temos esse corpo físico. Então, precisamos cuidá-lo, precisamos tratá-lo bem. E se talvez nós não estejamos bem de saúde, pode ser por consequência de maus tratos, maus cuidados com esse corpo físico. E no aspecto com o mundo exterior, com o planeta, pode ser que nós estejamos mal relacionados com as pessoas, com o trabalho, com a política, com a família, com vários aspectos, e talvez nós tenha problemas de emprego, problemas financeiros, que são acarretados por essa má relação que temos com esse mundo exterior, com as pessoas, com o patrão, com os empregados, em todos os aspectos. Pode ser que nós não estejamos bem relacionados com esse mundo físico, com o planeta, com as coisas que nos rodeiam, e isso pode nos trazer problemas econômicos, problemas de família, problemas com amigos, com colegas de trabalho, etc. Então, é preciso também nós estabelecer uma relação correta com o mundo físico, nesses aspectos. Nós, geralmente, ser humanos, somos vítimas das circunstâncias. Nos acontecem as coisas, nos acontecem eventos, circunstâncias, que nós não sabemos gerar essas circunstâncias de forma consciente. E
por consequência, somos vítimas das circunstâncias. Nós temos uma atitude aqui e não prevemos que essa nossa atitude vai ocasionar alguma circunstância posterior que não vai ser boa, não vai ser vai ser então prejudicial para nós com algum tempo depois, porque nós não prevemos isso, não nos preocupamos com as consequências das nossas ações, dos nossos atos. Então geramos circunstâncias futuras mecanicamente, sem previsão alguma. Assim, nós então precisamos aprender a originar as circunstâncias, agir com consciência hoje para que amanhã os acontecimentos sejam consequência dessa nossa atitude de hoje. Para então esses acontecimentos que sejam conscientes, sejam gerados de forma consciente. Isso é aprender a viver. Nós precisamos aprender a viver. Precisamos viver de forma consciente, viver mais consciente. Precisamos então observar esse nosso mundo interior, observar o que acontece em nosso mundo interior. E então o terceiro tipo de relação é a relação nossa conosco mesmo, é a relação com as nossas partes internas, com o nosso mundo interior. Essa é a relação mais importante que há, pois se nós estivermos bem relacionados conosco mesmo, com o nosso interior, é natural que com o mundo exterior, com o nosso corpo físico, com o mundo exterior, com a sociedade em geral, nós vamos ter um melhor relacionamento, por consequência de estarmos bem relacionados com o nosso mundo interior, com as nossas partes internas. Então, precisamos refletir sobre tudo o que fazemos, precisamos refletir sobre as nossas atitudes, o nosso comportamento. Precisamos colocar em atividade esse sentido, o sentido da autoobservação psicológica, da autoobservação íntima, e refletir sobre o que temos feito, como temos feito, por que temos feito isso ou aquilo. Então, essa relação que nós vamos organizar com as nossas partes internas, com o nosso próprio ser, com a nossa Divina Mãe Kundalini, isso vai proporcionar uma mudança real na nossa existência, na nossa vida. Assim, nós precisamos praticar a recordação íntima, a recordação de si mesmo, recordar do nosso mundo interior, recordar do nosso ser, recordar das nossas partes internas, do nosso Pai interno, da nossa Mãe interna, que está no nosso interior aguardando para que nós acione, e ela então trabalhará. Então, se nós, através da autoobservação,
começamos a fazer um trabalho sobre nós, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções, os desejos, as nossas, os nossos descontentamentos, enfim, tudo o que acontece no nosso interior, nós refletir sobre isso e assim modificar, eliminar o que não nos serve, vai então melhorar consideravelmente a nossa própria saúde. A saúde do corpo físico vai melhorar. O nosso relacionamento com as pessoas que nos rodeiam, com quem nós tratamos, vai melhorar, porque nós melhoramos a relação conosco mesmo. Vamos viver em harmonia. Nós, harmonizando internamente, nós vamos nos harmonizar com as pessoas que nos rodeiam, com quem nós temos contatos de trabalho, de negócios, de lazer, enfim. Tudo vai sendo organizado, porque nós estamos organizando o nosso interior. E a própria saúde do nosso corpo vai reagir. Então, quando nós praticamos a recordação de si, que é fazer uma reflexão sobre nós, saber onde estamos, o que estamos fazendo, recordar de si, recordar de nós mesmos, recordar desse trabalho que temos que fazer de purificar os pensamentos, os sentimentos, as emoções, as ações, nos recordar que esse trabalho é possível e recordar que nós queremos fazer esse trabalho e lutar por fazer algo sobre nós, lutar por mudar interiormente para que o externo mude e mude por consequência e não por forçar, porque nós, geralmente, os seres humanos, acreditamos que podemos resolver todos os problemas lutando com o mundo exterior, lutando com o trabalho, lutando com os colegas de trabalho, com o patrão, com os empregados, com a política. Nós culpamos o mundo exterior, culpamos a política, culpamos o sistema, culpamos todos que trabalham no sistema, nós culpamos pelas coisas que não acontecem como nós queríamos que acontecesse conosco. Então nós culpamos os externos, culpamos as outras pessoas, culpamos a economia, culpamos a política, enfim, nós colocamos a culpa no externo. E, na verdade, a culpa está em nós. Se nós trabalhamos sobre nós, eliminando os defeitos psicológicos, eliminando os maus pensamentos, por consequência, as ações vão ser mudadas também. Isso vai atrair, então, as circunstâncias adequadas para a melhora de tudo no nosso exterior, a melhora da saúde, a melhora na economia, melhora no relacionamento com a família, etc. Tudo vai melhorar por consequência dessa mudança interna que nós estivermos fazendo. Então, isso vai ser por consequência
e não nós acreditar que somos capazes de mudar as coisas a ferro e fogo, como se diz. Então, a base de tudo o que nos acontece no mundo exterior, no nosso corpo físico e no mundo exterior, na nossa vida profissional, nossa vida familiar, tudo acontece de acordo com o que nós levamos no nosso interior, na nossa intimidade, no nosso mundo secreto. Nesse mundo que só nós temos acesso. Ninguém mais tem acesso a esse mundo. Só nós temos acesso e, portanto, somente nós podemos fazer mudanças. E a mudança se faz com o trabalho de autoobservação e morte psicológica. Então, se nós descobrimos uns defeitos psicológicos, um defeito de ciúmes por outra pessoa, e assim começamos a pensar mal dessa pessoa, criamos um mau relacionamento secreto entre nós e essa pessoa. Então, se nós identificamos isso e percebemos que isso é prejudicial, vamos então pedir à nossa Mãe Divina que elimine esse sentimento de ciúme, esse sentimento que nós sentimos por essa pessoa, e vamos restabelecer a harmonia íntima, interna, secreta com essa pessoa, vamos perdoá-la e assim vamos restabelecer a amizade verdadeira, a externa, devido a que nós consertamos internamente. Então, o que vale, o que é a verdade sobre uma relação entre duas ou mais pessoas, é o que cada um sente e não o que parece, não o que a pessoa exterioriza, não o que nós pareça tratar bem uma pessoa. Isso não é o importante. O importante é exatamente o que nós sentimos por ela, o que nós carregamos silenciosamente por essa pessoa. Não adianta aparentar amizade, cortesia, se internamente nós não temos esse mesmo sentimento por essa pessoa, ou por qualquer pessoa, qualquer que seja. Então, este curso nos ensina as técnicas, porém nós temos que colocar em prática no nosso mundo e assim fazer as mudanças que são necessárias fazer e que só nós podemos fazer. Assim, nós terminamos esta conferência convidando a todos que queiram receber alguns materiais que temos em PDF e pessoas que queiram interagir conosco e ter maiores informações sobre esses ensinamentos, que nos escrevam, que participem do grupo que temos no WhatsApp e assim podem interagir conosco. Na descrição deste vídeo está um link que leva ao grupo no WhatsApp. E, então, todos bem-vindos. Muito obrigado e até a próxima.